Olá, senhores, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo no canal Coruja do Carvalho 2, e o vídeo de hoje é trazido através de duas doações, mas tecnicamente é uma. Eu tenho que agradecer o agradecimento do Pedro, que fez uma doação, e eis o que ele tem a dizer. Olá, Coruja, espero que esteja tudo bem. Doação para agradecer a sua dedicação à produção de conteúdos. Esse é meu presente de Natal para você. Não tenho recomendação de nenhum assunto, acompanho seus vídeos há alguns anos, e um dos conhecimentos que mais foram relevantes para mim foi a frase que você disse uma vez. Toda mulher tem uma arma apontada para a sua cabeça. Ela só escolhe atirar ou não. E a segunda doação é do Black Drama, e eis o que ele tem a dizer. Olá, Coruja, gostaria de propor um assunto pouco falado. Pai de menina. Raccoon foi um dos poucos a falar a respeito. Em comum, o que alguns produtores têm ao atacar o Dom Sandro é serem pais. Se fala de homens casados, mas essa classe prejudica pelo fato de estarem em uma servidão permanente, pois o ônus, a gravidez, fica com a família da mulher. Sou professor, levantei a ideia de escolas separadas, 2 pais negaram. Comente sobre. Te dizer que ficou bem confuso aqui esse e-mail. Existem produtores de conteúdo pais que atacam o Dom Sandro? E depois ele diz... Ele também falou aqui que a classe de homens casados é uma classe que prejudica, mas o que exatamente? A comunidade, os homens, eu não entendi bem. E ele diz que isso acontece pelo fato de estarem em uma servidão permanente, pois o ônus, entre parênteses, gravidez, fica com a família da mulher. Bom, vamos falar sobre isso. Antes aqui agradecer ao Black Drama e ao Pedro pela doação. E tecnicamente um assunto de vídeo do Pedro aqui também, né, a citação que não é minha, tá? Vamos dar os devidos créditos aí. Eu acho que eu ouvi inclusive pela primeira vez também do Raccoon, essa de que toda mulher hoje tem uma arma apontada para a cabeça de um homem e a escolha dela puxar o gatilho ou não. Vamos falar sobre isso, sobre pais de meninas e etc. Enfim, senhores, deixando claro a vocês que se quiserem promover um vídeo aqui no canal, o link está aqui na descrição e no comentário fixado, assim vocês ajudam demais o conteúdo a permanecer de pé e gratuito a todos os homens, e também escolhe um tema aqui livre para eu falar no canal desde que siga as regrinhas que lá estão. Vocês também podem ajudar o conteúdo deixando um like, se inscrevendo, ativando as notificações, compartilhando o vídeo e ficando à vontade na seção dos comentários aí sobre esse assunto. Obviamente isso ajuda demais o algoritmo a recomendar esse conteúdo também para mais homens, beleza? Vamos lá. Bom, vamos lá. Esse negócio de ser pai de menina é uma faca de 2 legumes, como dizem, né? Obviamente eu sei que é 2 gumes, mas a piada é a dos legumes. Porque eu acho que vocês também já chegaram a essa conclusão. A maioria dos casais hoje prefere ter meninas. Por uma questão pragmática mesmo. Não tem, assim, o peso da moralidade, dos problemas legais, dos problemas éticos, enfim, da dificuldade também que o pai ele vai ter de se conectar com a filha. Geralmente a filha é mais conectada com a mãe e o pai é mais conectado com o filho. Então essas questões mais imateriais, vamos botar assim, os pais hoje eu vejo que eles não estão levando muito isso em consideração. E quando eu digo os pais, estou falando de ambos os pais, tá? Mães e pais. Eu vejo que eles não estão tão preocupados com essas questões imateriais. Eles se preocupam mais com o fato de que menina custa menos e geralmente causa menos problema. A adolescência da menina costuma ser menos complicada, menos rebelde, com menos custos, menos prejuízos, e eles dizem que até a educação, a alimentação, a higiene, a questão de saúde de meninas é mais barata, menos custosa que a de meninos, segundo eles. Então eu particularmente tive essa observação. Os casais que eu conheço que querem ter filhos ou homens que pretendem ser pais, a maioria deles diz que quer ser pai de menina. E não é necessariamente por uma questão ideológica ou por uma questão emocional, por uma estimação que eles têm. Isso é mais na internet, você vai ver isso mais na internet, tá? Caras que vão dizer assim que tem o sonho de ser pai de menina para ter a princesinha dentro de casa e ele se sentir o cavaleiro da armadura reluzente que vai defender a sua princesinha e tal. Cara, tem que separar bastante o joio do trigo na internet, porque assim, como o Trunks analisou muito bem, e eu fiz análises a respeito disso também concluí isso, que o metaverso ele já foi criado e as pessoas elas realmente têm um personagem dentro da internet, que pode influenciar ou não a pessoa que elas são no mundo real. Mas tem muita coisa que as pessoas só dizem na internet, que só gostam na internet,
que só valorizam na internet, então tem que tomar cuidado, principalmente se você vê o perfil de alguma pessoa que você conhece na vida real, mas na internet o cara tá curtindo posts de ser pai de menina, a mulher ela tá curtindo posts de amor simples, de sair pra comer um podrão na esquina, tomando Coca-Cola. O Trunks adorava falar isso, né? Ele usava sempre esse exemplo, que uma das coisas que as mulheres só gostam na internet é homem tipo nerdão, low profile, que passa o dia inteiro dentro de casa jogando videogame, que ela quer esse tipo de amor simples, sair pra comer podrão na esquina tomando Coca-Cola, entendeu? Ela adorava usar esses exemplos. Daí ele dizia que havia uma dissonância cognitiva muito grande entre essas pessoas, e é fato, então tem que tomar cuidado com esses caras que ficam dizendo gostar de ser pais de menina, ou querem ser pais de menina, porque tem uma crítica muito forte que as mulheres fazem a esses caras, e muitas dessas críticas estão certas. Esses caras eles têm uma ideia de estimação, e eles querem um filhinho de estimação. A grande verdade é que, se você olhar para os pais do passado e os de hoje, olhe para os seus pais, pergunte a eles o que é criar um filho, as dificuldades, os problemas, os dramas, os sacrifícios, enfim, é uma dor de cabeça, seja menino ou menina, tá? Então é meio parecido com caras que, sei lá, querem servir na guerra, praticar esportes radicais, esse tipo de coisa. Eles não estão muito preparados e eles estão, muito provavelmente, apenas embriagados com algum tipo de fetichização. Uma imaginação fantasiosa de como será lindo e como será incrível, quando na verdade é problema pra cacete. Não somente pela criança, mas também pela mãe da criança, entendeu? Porque, de fato, as mulheres hoje elas têm uma arma apontada para a cabeça dos homens e elas só escolhem puxar o gatilho ou não. Mas vamos ser sinceros a respeito disso. Vamos tirar esse assunto aqui da mesa só para deixar isso claro e depois partimos para essa questão de ser pai de menina de novo. A arma que as mulheres têm apontada para a cabeça dos homens hoje é um poder institucional, entendeu? É um poder político, é um poder legal, é um poder sociocultural, é um poder que depende de instituições, sejam elas orgânicas ou não. Quando a gente usa a analogia da arma, a gente não está falando necessariamente de que uma mulher pode matar um homem, entendeu? Embora isso seja possível também. Uma falsa acusação bem arquitetada pode acabar com a vida de um cara literal e não literalmente. Mas quando o Raccoon falava isso, ele falava mais no conceito da esfera do casamento, sabe? Das leis de divórcio e coisas do gênero. Então, de fato, é muito, muito provável que depois de poucos anos de casamento você tome um divórcio na cabeça. Quando eu digo provável, é usando exemplos gerais. O Trunks ele falava muito a respeito disso. Ele tinha críticas severas aos caras que acreditavam nesses papos de que não, é só fazer direito, é só encontrar a mulher ideal, é só você ter diálogo. Esse tipo de coisa geralmente acontece com casais que não conversam bem, que não têm companheirismo. Então ele sempre dizia, e eu concordo com ele, todo mundo acha que vai ter o relacionamento ideal, que com ele vai ser diferente. Ele sempre dizia que o brasileiro ele não consegue compreender generalizações, e isso é verdade. O brasileiro adora usar a exceção como argumento, e a gente sabe que esse é o argumento dos idiotas. Adora usar evidências anedóticas e exemplos de estimação, sabe? Do tipo, mas meus avós se casaram e ficaram 60 anos juntos. É um exemplo de estimação. É um casal diferente, de uma geração diferente, de uma época diferente, de uma economia diferente, de uma regra diferente, de uma tecnologia diferente, de uma cidade diferente. Tudo muito diferente. E a questão, assim, a birra, vamos botar assim, que os homens aqui da comunidade têm com essa questão de casamento, não é simplesmente uma questão materialista, sabe? Porque a crítica que fazem muito a homens que não querem casar e ter filhos hoje em dia, que estão em comum aqui na comunidade, é dizendo que eles são muito materialistas, porque eles se preocupam demais com dinheiro, com perder os bens no divórcio, eles não têm a visão cristã da família e da reprodução e tal. E olha, sinceramente, você pode ser cristão, você pode acreditar em Deus, no casamento bíblico, mas você também tem que usar o dom que lhe foi dado da racionalidade, né? Porque o objetivo do casamento é justamente manter a riqueza da família para a família. Não faz sentido se casar para depois se separar e uma das partes sair mais pobre que a outra. O casamento, desde os tempos bíblicos, era justamente para isso, para fazer ligações fiéis entre famílias,
para juntar riqueza e criar uma prosperidade para as próximas gerações. O casamento, sendo ele bíblico ou não, ele sempre foi para dar ao homem o que ele quer de uma mulher, para dar à mulher o que ela quer de um homem e fazer esses dois se sacrificarem pela próxima geração. Se há um divórcio, se há uma perda de bens para alguma das partes, não está servindo ao propósito, entendeu? A próxima geração não vai enriquecer, não vai prosperar. Talvez a mulher no divórcio, é o que acontece geralmente, ela tenha a parte dela servida no que ela quer de um homem, mas o homem não vai ter a parte dele servida no que ele quer de uma mulher, entendeu? Então é um anacronismo chamar o que temos hoje institucionalmente falando de casamento, sabe? Usar o argumento bíblico no que temos hoje, no que consideramos hoje como casamento. Cara, mil perdões. Mas eu concordo com o Renato Amoedo, ele está certíssimo. O que está escrito na Bíblia hoje é crime. Tá? É crime você se casar como está escrito na Bíblia. E você não precisa nem seguir 100% ao pé da letra o negócio que está ali. Então, a questão, assim, esse ditado, toda mulher tem uma arma apontada para a cabeça do homem, ela só escolhe atirar ou não, é mais para homens que se envolvem a nível de relacionamento sério e casamento com mulheres, entendeu? O Epifania fala muito isso e ele tá correto, cara. Quem toma falsa acusação, quem toma golpe, quem é sacaneado por mulher de alguma forma, é geralmente maridinho ou no máximo um namoradinho, sabe? O pegador mesmo, o leitado e ghost, o que come e some, ele é o que menos se ferra, sabe? Nessa guerra de trincheiras, assim, ele é o cara que está na última fila do front. Então, acredito eu que a maioria de nós não tem muito com o que se preocupar. Então, de fato, se você vê um tradiconzinho neocristão assim falando esses caras são muito materialistas, eles só pensam em dinheiro, em questões pragmáticas, eles esquecem da espiritualidade. Cara, esses caras não se adaptaram ao mundo moderno, são retardatários, sabe, vão sofrer, porque assim, eles estão trazendo faca ainda para uma briga de fuzil, sabe, analogamente. Porque, assim, as mulheres às quais eles querem se relacionar, elas são extremamente pragmáticas mesmo. E tem que ser, porque elas querem recursos e elas querem ser donas de casa. As que eles miram, né, que eles querem se relacionar, são aquelas donas de casa que não vão trabalhar, vão cuidar de crianças, cuidar do marido. Então, elas precisam de dinheiro, elas querem dinheiro. E, de fato, o Trunks também disse, eu concordo, os relacionamentos mais funcionais, eles costumam ficar na classe média alta para cima. O dinheiro, cara, resolve 80 a 90% dos problemas que existem dentro de um relacionamento. Meu irmão, dinheiro, ele perdoa até traição, tá? Já vi isso acontecer. Dinheiro faz até traição ser perdoada. É em todos os casos? Não, mas acontece muito. Então o Trunks falava também de casas grandes, sabe? Um casal que tem a capacidade de ter uma casa grande de seus 100 metros quadrados ou mais ali. Isso dá espaço para o homem ter o lugar dele e a mulher ter o lugar dela. A área de maquiagem, de estética, ela controla uma parte da casa, o homem controla outra parte, talvez a garagem ali, carros e tal. O casal tem seus hobbies, tem como gastar com as suas coisas ali, fazer algumas viagens por ano. Isso mantém realmente ali a chama acesa por muito mais tempo e até a vida sexual do casal é mais funcional por muito mais tempo. Afinal, um dos primeiros motivos para divórcio, que é mais iniciado por mulheres, assim, 3, 4 vezes mais iniciado por mulheres, é justamente problemas financeiros. Eu acho que tá ali pau a pau ou quase com a famosa incompatibilidade, interesses incompatíveis. Daí eu me pergunto, como é que vai ter incompatibilidade se você escolheu essa pessoa para passar o resto da vida? Você não pesquisou direito, ô caralho? Daí você olha um pouquinho mais fundo para ver ali o que é essa tal incompatibilidade, você percebe que tem muito mais a ver com acabaram as fortes emoções, entendeu? Ele já não me trata mais da mesma forma, não é como era antes, tinha muito mais paixão, muito mais emoção e não sei o quê. Então é um motivo extremamente fútil, novamente, materialista, que os caras eles criticam a nós, principalmente conservadores casamentistas, criticam a nós por sermos materialistas. Daí eu digo, meu irmão, olhe para as mulheres às quais vocês querem casar. Nós não estamos competindo com vocês, entendeu? Pelo contrário, nós estamos saindo do jogo e deixando menos competição para vocês. Não é conosco que vocês querem casar, é com as mulheres. Olhem para elas, elas são as mais materialistas, segundo os próprios censos. Isso aí é uma generalização. Mas existem exceções, existem as diferentes. Concordo, existem sim. A gente fala de maioria aqui. Eu estou errado em dizer que a maioria das mulheres valoriza ou quer ou se preocupa muito com esse tipo de coisa? Não. Eu estou errado em dizer que a maioria dos divórcios acontece por conta desse tipo de coisa que eu citei aqui? Também não, é óbvio.
Mas é como o Trunks dizia, né, cara? O brasileiro ele acha que ele vai ser o sortudo, que ele vai vencer, que ele vai ficar rico, que ele vai ser a exceção. Ele tem essa megalomania de se achar especial, que é uma coisa brutal, cara. É só você ver aí a porra da Mega Sena da virada, entendeu? Todo mundo apostando a rodo num sistema que a gente sabe que é lavagem de dinheiro, cara. A porra da Caixa Econômica Federal adiou porque não conseguiram roubar direito. A gente sabe que aquilo é armado, e aí você vai para as confraternizações de fim de ano conversar com familiares, tá todo mundo ali gastando centenas, às vezes milhares de reais em bolão nessa porra que a gente sabe que ninguém ganha essa merda. Isso aí quem vai ganhar é sobrinho de político, é algum tipo de carteirização onde eles vão lavar dinheiro. Olha como o governo tá, porra, querendo arrecadar cada vez mais aí taxa em cima de taxa, tá tendo taxa até sobre o sol. Você acha que eles vão ficar dando dinheiro assim, 1 bilhão? Porra, tá de sacanagem, ainda tem que ser muito burro. Então as pessoas realmente acham que vão ganhar, eles vão ganhar na Mega Sena, vão abrir um negócio digital e ficar milionários, vão encontrar mulher especial, vão ter uma família pro resto da vida e vão realizar os seus planos mais idílicos, mais românticos. Cara, não vão. Olhem para os números, provavelmente não. Ah, mas existem exceções. Mas é uma probabilidade. A maioria dos homens vai morrer com sede, vai morrer na praia, vai nadar, nadar e nadar e não vai conseguir realizar metade dos planos que tem para a vida. Porra, talvez nem um terço, nem um quarto ou um quinto. O mundo não é um morango, entendeu? E, cara, ontem mesmo eu vi, assim, um memezinho bobo que passou pela minha timeline lá do Twitter e eu falei, cara, isso aqui tem um conhecimento profundo nisso aqui. E eu decidi tratar aquilo como a minha resolução de começo de ano, sabe? Só para não dizer que eu não tenho, porque você tá ligado que o brasileiro também ele adora esse tipo de coisa, né? Começo de ano, academia cheia, vou botar o shape, vou perder peso, vou ser mais saudável, vou estudar, vou abrir um negócio, vou ler 50 livros e não sei o quê. A gente sabe que isso é fogo de palha, morre ali no começo do segundo mês se não morrer na metade do primeiro. E a resolução que eu decidi ter para esse 2026 é a seguinte: diminua as suas expectativas ou aumente os seus sacrifícios. Porque em relação aos seus desejos, às suas expectativas, você tem duas alternativas. Ou você se sacrifica mais ou trabalha mais para correr atrás deles, ou você se esforça para controlar eles. Isso faz até um paralelo muito forte com o vídeo anterior do canal, que vocês elogiaram bastante, que é o processo de amadurecimento do homem, né? A vida, de fato, quando ela faz o homem amadurecer, ela faz isso destruindo as expectativas dele, sabe? Destruindo as fantasias, os desejos. Como diria a música do Cartola, né? O mundo é um moinho que vai triturar seus sonhos mais mesquinhos. E é verdade, é algo bíblico até, né? Como é que é? Eu estava até assistindo há poucas horas atrás Corações de Ferro, cara, filme muito bom. Me recomendaram no fim do vídeo passado que eu falei sobre Nada de Novo no Front, e aí me recomendaram esse Corações de Ferro, e de fato, aquela passagem que o Bíblia lá fala, que é algo parecido com o homem que ama as coisas do mundo não tem a Deus no coração, porque as coisas do mundo não são de Deus, ou algo assim. Então, veja só como é engraçado, até dentro da narrativa cristã, o abandono dos desejos da carne é o mais crucial ali. Então, o brasileiro, novamente, ele tem aquela dissonância cognitiva e aquela má interpretação das questões bíblicas justamente por achar que se sacrificando igual um idiota para fazer o casamento institucionalizado que nós temos hoje, o casamento do Estado, ele estará de alguma forma se abstendo dos prazeres da carne, quando na verdade ele está sendo burro somente. Ele não está cumprindo, provavelmente não vai cumprir o plano divino, ele não vai cumprir, por probabilidade, tá? O plano cristão, ele não vai cumprir sequer o plano material, que é fazer uma reprodução funcional. Talvez, em parte, ele consiga cumprir ali o plano material porque ele vai passar o gene dele adiante, mas é meio que só isso, sabe? Porque, novamente, por probabilidade, a educação vai ficar na mão da mãe, os recursos vão ficar na mão da mãe, ele vai ter pouquíssima autoridade dentro de casa, novamente, por probabilidade. Existem exceções? Tem exceção para tudo que eu falo aqui, como diria o Trunks, realmente. Mas ficar apostando em exceção, porra, uma coisa dessas, uma coisa é jogar na Mega Sena, entendeu? Você gasta o quê? R$18, R$20 para ter uma chancezinha ali. Mas caralho, você botar todos os recursos da sua vida, a sua saúde, o seu tempo de vida nisso aí, em o quê? 5 ou 10% de chance, sendo generoso pra cá, forçando a barra, provavelmente é 5 ou menos, tá? De você ter a chance de ser um desses aí que tá num relacionamento funcional. Porque os relacionamentos funcionais mesmo são 5, no máximo, forçando muito. Se você vê uma questão de regionalidade, talvez mais ao sul do Brasil, onde a galera é mais bem educada, tem um IDH mais alto e tal, ali talvez beire mais os 10%, mas assim, é exceção da exceção, entendeu?
Mas enfim, entrando agora na questão de pais de meninas. Justamente fazendo um paralelo com o raciocínio que eu tive agora há pouco, o homem que quer ser pai de menina, como eu falei, ele está buscando mais satisfazer um prazer da carne dele, no caso o ego, que analogamente a carne é justamente os prazeres mais mundanos, os prazeres do ego, esse tipo de coisa, do que realmente ter uma reprodução funcional no sentido bíblico e no sentido ético e moral. Os homens aqui dessa comunidade, ou simpatizantes, porque tá crescendo pra caramba, e caras assim que já nem são considerados da comunidade, mas já pegaram o conhecimento por osmose, sabe? Eu estou percebendo muito isso. As criaturas de osmose que já estão repetindo jargões e já estão tendo raciocínios muito parecidos com os nossos, mesmo não consumindo nenhum ou quase nenhum conteúdo desse. Então, podemos nos alegrar um pouco aí, porque de fato nossas ideias elas estão se proliferando, mas não é necessariamente por militância. É simplesmente porque era inevitável, entendeu? Ia chegar a esse ponto, nós previmos isso. A negação da realidade, a negação das evidências e do empirismo pode ir até um certo limite. Depois, até os mais idiotas vão conseguir ver, sabe? Até os cegos veem, até os surdos ouvem. A coisa fica tão gritante que realmente não dá mais para você ignorar o fato de que, por exemplo, tem muita mãe solteira no Brasil e que elas estão entrando em desespero muito frequentemente para agarrar um macho e só ter um acolchoamento financeiro. Tem muita mulher também que está indo para a igreja só para zerar a quilometragem. Tem muito cara aí tomando divórcio na cabeça e perdendo tudo. A maioria dos casos de violência contra a mulher são de homens que já tiveram passagem pela polícia, de homens que já demonstravam tendências violentas para elas, claramente elas decidiram ignorar ou, pior, até mesmo se atraíram, se excitaram até mais com esse tipo de demonstração. Então eu estou vendo muitas pessoas chegando a essas conclusões porque está muito gritante, sabe? Está muito ridículo, tá óbvio demais. Então, as pessoas elas tentam negar para criar um tipo de mecanismo de enfrentamento, o famoso cope, ou talvez uma ilusão ali para não encarar a dura verdade, mas isso tem limite, sabe? Isso tem limite, e o limite está chegando, mas enfim. Essas observações também têm afetado bastante a questão reprodutiva. Tem muito homem que está tendo horror a ser pai de menina, sabe? Horror. Por questões, pelo que eu vejo, majoritariamente éticas e morais. Veja, por questões mais espirituais do que materialistas. Porque, como eu falei, materialisticamente falando, os pais que falam assim, menina é melhor, menina é mais fácil, eles estão falando porque é mais barato, porque é menos complicado, dá menos dor de cabeça. Segundo eles, eu não sei, não me reproduzi e provavelmente nem vou. Pelo menos não geneticamente. Reprodução intelectual eu faço todo dia aqui nesse canal. Tem até a brincadeira de que eu sou pai de muitos de vocês, né? Pois é, recebam conhecimento, eu tenho mais filho do que muito boomer aí que já teve 12, 13, 14 filhos. Já me reproduzi muito mais do que 99% dos brasileiros, né? Se a gente falar de questões intelectuais, que no fim das contas é o que importa. Porque você ter um monte de filho que você não vai cuidar, que não vai aprender o que você tem a ensinar, porra, faz doação de esperma. Começa a jogar dentro de mulher da pista, entendeu? E não assume o guri, isso é fácil. Mas passar legado intelectual de verdade é que é difícil, né? Porque, vamos convir, a maioria dos brasileiros nem tem intelecto para usar de legado. Era por isso que, até alguns séculos atrás, era muito comum que um homem, um patriarca, porque ele só teve menina, porque a mulher dele se tornou infértil, por N motivos, ele apadrinhasse talvez um sobrinho dele, ou algum moleque mais novo que ele vinha que tinha potencial, que tinha algum talento, sabe? Mesmo que não fosse sangue dele, só para passar legado intelectual. Mas o brasileiro hoje ele não tem legado nem financeiro, nem intelectual, não tem mais herança. Ele não vai deixar praticamente nada para os filhos dele, sabe? É uma crítica que eu faço. O cara, ele, no fim das contas, ele quer ser pai a troco de meio que foda-se, sabe? Ele quer satisfazer um prazer da carne. É porque é bonitinho, porque vou ter uma cópia minha. É basicamente um ser humaninho de estimação ali que ele vai ter. Fofinho, vamos viajar juntos e depois vamos jogar bola juntos. Ele vai ser vascaíno, flamenguista, palmeirense, cruzeirense igual eu. Eu vou ser pra ele o pai que o meu pai não foi pra mim. Então você vê como o negócio já tá disfuncional aí. O cara já não teve uma paternidade muito boa, mas ele acha que com o balde dele vazio, ele vai conseguir encher o do próximo. É foda, mas enfim, eu não sou antinatalista, tá? Só deixando claro, eu não sou antinatalista. O Epifania se não me engano, o Trunks ele também era, eu digo porque ele parou de produzir, né? O cara não morreu, o Epifania fica dizendo que ele tá afinado, mas é só forma de falar aí porque ele parou de produzir conteúdo. Não lembro se o Raccoon era, acho que o Kodama, o Plyter não é.
Acho que o Yannick Irigaia é. Eu particularmente não sou, cara, porque eu sei que a reprodução humana, ela em majoritariedade vai ser disfuncional mesmo. A maioria das pessoas vai se reproduzir muito mal, são as piores, as mais pobres, as com menos intelecto que vão se reproduzir mais, é uma questão pirâmidica comum. É até, na verdade, um incentivo biológico que pessoas que estejam passando por situação de calamidade se reproduzam mais, porque é como se o inconsciente social coletivo, a matrix na cabeça do ser humano, a espécie no geral, pensasse: nós estamos prestes a morrer, vamos nos reproduzir para que a nossa espécie não entre em extinção. E é por isso que você vai ver um índice de fertilidade muito maior em países de terceiro mundo, como o Brasil, em favelas, do que em países de primeiro mundo. É por isso que o seu avô que morava no interior do Piauí teve 12 filhos mesmo tendo que comer barro para sobreviver. Porra, todo mundo tem uma história dessa, né? Eu acho que o antinatalismo ele vai até de encontro com a narrativa ou a posição aceleracionista, sabe? Porque antinatalismo tecnicamente é freacionista. Então, deixa o povo se reproduzir mesmo, se reproduzir mais, se reproduzir de forma disfuncional, deixa o negócio acontecer. Para mim é aceleracionismo e deixa rolar, entendeu? Mas agora, concluindo o vídeo, essa coisa dos homens que têm ojeriza a ser pais de menina tem muito mais a ver com um mal-estar em relação à moralidade e à ética do nosso tempo, principalmente em relação ao comportamento feminino, sabe? Então o cara ele tem medo da filhinha dele se tornar uma safadona, ele tem medo dela acabar experimentando o GPzismo, que é delicioso para a mulherada hoje, principalmente com as redes sociais, muito fácil, é muito gostoso, acesso a homens de grande valor atrativo, não só físico como financeiro, social, etc. Geralmente você vai ver de caras que ficam criticando essa coisa de ser pai de menina, eles vão usar algum vídeo ou algum exemplo assim da mídia de uma mulher se comportando mal, profano feminino, né, que geralmente é ligado à sexualidade. Daí eu vejo também as mulheres, isso aí é só uma análise do que está acontecendo de fato, rebatendo isso simplesmente com ad hominem e espantalho. Cara, é por isso que eu não gosto de fazer debate, principalmente com mulheres. Não tem nada a ver com o sexo delas, sabe? Porque eu vejo mulheres como inferiores ou coisa do gênero. Não tem nada a ver com elas em si. É porque elas quase sempre vão usar o ad hominem e o espantalho como forma de ganhar o debate. Não estou dizendo que homens não fazem isso. Na verdade, homens fazem muito isso, estão fazendo cada vez mais. Eu repito a vocês, cara. Todas as críticas ao meu conteúdo, sem exceção, são ad hominem e espantalho. Até o Nagato, que ele parou de fazer isso, mudou o conteúdo dele, a gente começou a fazer conteúdo junto e tal. Ele até meio que se redimiu nisso aí. Ele era, dos críticos ao meu canal, ele era o que tinha mais embasamento e o que ia mais nas ideias em si, mas era cheio de ad hominem e espantalho também, cara. Puta que pariu, lotado. É sempre aquela coisa, o Coruja deve ser feio, o Coruja deve ser incel. Tipo, o cara não vai na ideia. O cara tem que pegar a minha caricatura, criar um personagenzinho feio ali, literalmente até mesmo, né? Tanto moralmente quanto fisicamente feio pra ficar atacando. Mas vai na porra da ideia, cara. Pelo amor de Deus, não consegue ir na ideia. Porque é difícil, né? A verdade é essa. É difícil ir na ideia. Porque precisa ter arcabouço, precisa ter retórica, precisa ter lógica. Isso nem todo mundo tem. Mas ficar com sofisma, dizendo, esses caras são gordos, esses caras ficam na frente do computador o dia todo, sabe? Aí é muito fácil, aí você convence até criança. E mulher gosta muito de fazer isso, principalmente quando entra em desespero. Alguns homens conseguem ir direto nas ideias e nos argumentos. Mas a maioria dos homens também tá afeminado, infantilizado pra caramba. E todos esses canais assim que tentam fazer alguma crítica ao meu conteúdo é sempre ad hominem e espantalho, cara, sem exceção alguma. Tô para ver um e gastaria até dinheiro para ver um que fizesse críticas ao argumento em si. Então, isso é uma estratégia muito feminina, porque é fácil e porque é apelo ao público. Porque a gente sabe, as mulheres elas não se provêm nem se protegem sozinhas, então elas precisam apelar ao público maior para proteger a elas ou para ter razão. Elas não gostam de se sentir abandonadas, sozinhas, fora de um grupo. Então elas fazem muito apelo ao público. Então quando elas vão criticar homens que não querem ser pais de menina, ou que eles ficam preocupados com a sexualidade da filha, com a virgindade da filha, ou coisa do gênero, elas vão sempre fazer essa difamação caluniosa, que chega até a ser criminosa, dizendo que esses caras têm tendências incestuosas e até a pedofilia, porque eles estão preocupados demais com a sexualidade da filha, com a virgindade da filha e tudo mais.
Mas é aquele negócio, porra, é aquele negócio que eu falei a vocês também de como eu via desde que eu era adolescente. Professores incentivando alunos a ter uma vida sexual mais livre, só que quando a menininha ali aparece grávida, ou o guri mesmo aparece com uma namoradinha buchuda, ou pega uma DST e tal, quem é que faz a provisão e a proteção desses jovens? É o papai, não é nem a mamãe, é o papai, isso se ele for presente, né? Que isso já é raro no Brasil, e eu já falei que isso é mais responsabilidade das mulheres, o abandono paternal é mais responsabilidade das mulheres do que dos homens. Porque o que é responsabilidade? É algo proporcional à autoridade. E as mulheres têm mais autoridade sobre a reprodução, sobre a família, sobre a educação, isso legalmente e socialmente falando. Então, elas podem escolher abortar, elas podem escolher se divorciar e levar a maior parte dos bens. No geral, elas que escolhem como vai ser a educação da criança, então elas têm autoridade praticamente máxima. Sem falar que o homem que abandona é um criminoso, ele vai ser perseguido pela polícia. Já uma mulher que decide dar a criança para adoção ou simplesmente abortar, ela não é imputada a crime. Então, tudo que está sendo feito legalmente para punir um homem que abandona seus filhos está sendo feito, mas nada está sendo feito para punir mulheres que abandonam seus filhos, praticamente, em questão de leis, tá? Então, não tem mais o que fazer, já é crime, o cara já é perseguido por lei, pode ser preso se ele abandonar seu filho. Então, porra, o que mais pode ser feito? O máximo que pode ser feito agora é a mulher ser mais criteriosa ainda para escolher o homem o qual ela tem filho, né? Ai, mas ele engana, mas ele mente, mas não sei o quê. Porra, o que pode ser feito? Denuncia o cara e deixa a polícia resolver. Ai, mas a polícia não resolve porque não corre atrás. Bom, quem disse que ficar votando em partido de esquerda vai tornar a polícia mais eficiente? Quem disse que ficar votando em Lula, em PT, que é o que na maioria das vezes ela faz, vai empoderar a família, né? Vai incentivar a família nuclear? Porra, pelo amor de Deus. Novamente, aquela coisa de autoridade e responsabilidade, né? Elas não querem assumir. Mas enfim, dei umas voltinhas aí, como o Trunks fazia muito, mas o vídeo tá ficando maneiro. Voltando ao assunto. As estratégias você pode ver, cara. Você vai assim na internet, chega a dar uma brochada firme em você começa a ficar assim, puta, é sempre a mesma coisa. As críticas que as mulheres fazem aos homens no geral é quase uma falsa acusação mesmo, é algum tipo de difamação, ad hominem, espantalho, apelo ao público. Chega a ser ridículo. Então o pai, ele sabe que a filha, a sexualidade da filha, quem vai arcar é ele, entendeu? Se ele for um pai presente que se preocupa realmente com a tal princesinha do lar que vai ser a filha, porra, se ela aparecer buchuda com um cara que comeu e meteu o pé, quem vai ter que sustentar a marra é ele, porra. E vamos ser sinceros, os casos onde a mulher ela já tá com uma idade boa, já está se sustentando, já saiu de casa, já tem o próprio emprego e aí decide dar para quem quiser e vira mãe solteira, e já não precisa mais dos pais para nada, aí já são outros 500, sabe? O cara já tá velho ali, a mulher também já é uma adulta, já se sustenta, se virou mãe solteira, foda-se. E é um caso raríssimo, mas raríssimo, raríssimo. A gente sabe bem, porra, como é que acontece. As novas gerações aí das mulheres que viraram mães solteiras, cara, quem tá cuidando são os avós. Casais divorciados também que não deram certo, casais falidos, né? Por má resolução ali também, por diversos motivos, os quais eu expliquei, enfim. Mas também por uma questão de má escolha, tem uma responsabilidade aí de ambos ali, com certeza. Quem tá cuidando são os avós, porra. A gente sabe, a gente tá vendo isso aí. É por isso que as novas gerações, elas não mudaram em nada. Foi uma crítica que eu fiz à geração Y e em especial à geração Z. Eles foram educados pelos mesmos boomers que educaram os X e os Y. Não aprenderam nada de novo, sabe? E viraram basicamente massa de manobra digital do sistema. É uma geração digitalizada e idiotizada. Muito filho criado por vó e virou uma cópia deles, assim como os X, assim como os Y, sabe? Então, na verdade, cara, os brasileiros, né? Novamente, o brasileiro ele pensa muito imediatamente. Ele tem uma preferência temporal baixíssima. Então, quando eu vejo os casais falando assim, não, menina é mais barato. Menina é mais barato porque na adolescência ela dá menos problema, ela estuda mais, elas têm mais responsabilidade. E assim, vamos ser sinceros a respeito disso. Os próprios pais estão sabendo que o sistema hoje ele está sendo feito para mulheres e os homens eles são tratados como cidadãos de quinta categoria. Eles só não têm essa mesma retórica, essa mesma visão que nós temos. Então, quando ele fala assim, as meninas elas estudam mais, elas têm mais facilidade de
terminar o ensino médio, o ensino superior, elas até amadurecem e se independem mais cedo que muitos meninos hoje. O que eles na verdade estão querendo dizer, mas eles não têm o argumento que nós temos, porque eles não têm a visão que nós temos. Que a educação hoje ela foi feita para beneficiar mulheres em detrimento dos homens. Que o sistema hoje ele é um sistema de cuidados exclusivos às mulheres. Que se tudo der errado, a filhinha dele pode se casar por interesse. E aí ela se torna um problema de um outro homem. Né? Não mais do pai, agora é o problema de um outro homem, que é uma coisa que o homem sempre quis fazer, tá? Sempre quis fazer. A gente lembra daqueles casos caricatos, né, de novelas e livros onde o papai ele saía com o chapéu na mão, quando a filhinha completava ali seus 15, 16 anos, à procura de um marido para a filha, porque ele queria se livrar do sustento dela. Não dela, mas do sustento dela. Então, o mal-estar que os homens do passado tinham em ter meninas, filhas, era mais pelo fato de que, vamos convir, elas retornam menos para a família na fase adulta, sabe? O melhor que uma mulher pode fazer, até os dias de hoje, é casar com um cara rico. Para a família dela, é casar com um cara rico. E a gente sabe, cara, quando você se casa com uma mulher, você não se casa só com ela, você se casa com a família dela. Então a gente vê como é que acontece, porra. A gente não é cego, nós não somos burros. Quando a família da esposa ali no relacionamento está passando por alguma dificuldade, eles vão morar na casa do casal. Cansei de ver isso aí. Irmão da esposa que passou por problema e aí teve ajuda do marido dela, né? No caso do cunhado. Pai, mãe da esposa que teve problema e aí, porra, passou uns tempos na casa ali do casal. Agora, quando os pais do marido passam por algum perrengue, a esposa ela geralmente começa a botar gosto ruim, né? Você pode ver. Porque a estratégia feminina, muito comumente, é tentar... A gente vê aquela coisa de treta de sogra com nora, é justamente fazer do homem ali o provedor exclusivo dela e afastar esse marido da própria família ou dos amigos. É por isso que aquele seu amigo, quando ele começa a namorar, ele some do nada. Por quê? Porque ela está... muito comumente, tá? Eu não estou dizendo que são todas as mulheres que fazem isso. Novamente, tem que fazer o disclaimer da exceção para excitar aí o Zezinho exceção, para os caras não ficarem falando que eu odeio mulher e que eu fico generalizando. Porra, eu generalizo mesmo, só não estou totalizando. É um conceito geral, porra. Então, está aqui a minha punheta para o Zé Exceção ter o seu orgasmo. Zé Exceção devidamente punhetado, agora vamos. É muito comum que a namorada ou esposa do cara, ela tente deprivar ele de outros círculos sociais, principalmente o círculo familiar, para que ele se torne única e exclusivamente dependente social e emocionalmente dela. Então, a esposa, a namorada, ela nunca se afasta da família. Pode perceber, nunca se afasta das amigas. Mas é muito comum que ela fique querendo que o marido, o namorado, se afaste dos amigos e da família. Já perceberam isso? É bem comum, cara. É um jogo assim, mesquinho e brutalizante mesmo. É um dos profanos femininos mais diabólicos, na minha opinião. Mas justamente por isso, porque o homem ele tende a ser um provedor geral. E ele quer, né, no fim das contas, principalmente o homem que é mais ligado à família, que acaba tendo filhos e quer uma esposa, ele tende a ser um provedor ali também para os seus pais que vão começando a ficar velhos, ele vai vendo ali que vai entrando numa situação de fragilidade e ele quer também dividir um pouco da sua renda, da sua atenção e da sua presença com os pais. Só que a mulher, principalmente a mais manipuladora, ela vai querer o homem e os recursos desse homem só para si. Então ela vai fazer esse jogo. Só que veja, aí você pode pensar, poxa, Coruja, mas parece bom a filha menina, porque eventualmente ela pode se casar com um cara rico e manter a família por perto. Pequeno gafanhoto, mas você esqueceu de uma coisa, que, porra, um cara rico, ou um cara que consegue ser um provedor, assim, que consiga ajudar realmente a família da esposa, no Brasil, puta que pariu, raríssimo. Outra coisa que você esquece também, que a filha, querendo ou não, na maioria dos casos, salvo novamente exceções, Zé Exceção devidamente punhetado, ela é muito mais ligada à mãe do que o pai. Então o pai, ele fica na merda, porque todo mundo na sociedade, tanto homens quanto mulheres, esperam que o homem, idoso ou não, ele seja mais independente mesmo, que ele se vire mais sozinho. Então ficar contando com a filha arranjar um cara rico, é muito, porra, pelas probabilidades, é muito melhor você ter um filho e esperar que ele fique rico, né? Tem um atalho aí, é um caminho mais curto, né? Porque arranjar um cara rico é mais difícil do que para o filho ficar rico.
E quando eu digo rico, eu não estou necessariamente falando milionário, não. Eu estou falando de um cara que tem uma vida boa, né? Porque aqui no Brasil a gente fala rico, rico. Rico é tipo, o cara tá ganhando seus 10 mil, 15 mil por mês. Isso no Brasil é rico porque é menos de, sei lá, 5, 3% da população brasileira. Então, em grande verdade, cara, as meninas elas podem até custar menos ali até a adolescência, sabe? Mas depois elas começam a custar mais. Porque elas estudam mais por mais tempo, né? De fato, as faculdades, principalmente, elas são playground feminino, sabe? É por isso que mulheres elas estão aí no Brasil fazendo parte de 60% do corpo docente. Isso vai aumentando conforme o grau de educação também vai aumentando, sabe? Porque para elas faculdade é bem divertido, sabe? É comunhão, é muita zoeira, muita festinha, muito uso de droga também, principalmente maconha, o Brasil consome bastante, bebida. O homem ele gasta muito com isso, sabe? No fim das contas, o homem sabe que ele não pode colar assim, ele não vai ser convidado para uma festinha porque ele não tem buceta. Me desculpe a indelicadeza, mas é a verdade. Então ninguém vai dar bebida de graça para ele, ninguém vai dar droga de graça para ele. Ele não vai poder ter favores de professores que querem comer ele, entendeu? Quer dizer, até acontece, né? Mas, pô, muito humilhante isso aí, né? Pô, vamos convir. Eu acho que uma parte dentro do homem morre se ele fizer uma porra dessa, com certeza. Então não tem essa facilidade. Por isso, assim, a menina ela custa mais a longo prazo, sabe? Ela vai demorar mais 2 ou 3 anos para conseguir o primeiro emprego, é a média do Brasil. Ela vai sair de casa mais tarde, também uns 2 ou 3 anos, é a média do Brasil. Ela provavelmente vai ganhar menos também, porque isso é real, agora porque elas escolhem empregos e cursos que pagam menos mesmo, porque elas preferem a comodidade e seguir o sonho do que realmente fazer dinheiro. Elas são menos ambiciosas, dão mais atestado. O negócio vai piorar aí porque o Estado também está fazendo o que pode. Cara, o Estado está fazendo o que pode para que os empresários não contratem mais mulher, meu irmão. Você está vendo essas últimas leis aí? Ah, porque mulher que apanhou de homem vai receber bolsa não sei o que dado pela empresa. Ah, porque a mulher tem direito agora à saída por conta de TPM. Ah, porque a mulher agora é obrigada a ser promovida se ela foi assediada na empresa. Umas porra assim que surge todo dia uma notícia merda, uma PL merda que ninguém quer passar no governo pra zoar a sociedade. Então, o Estado é aceleracionista demais, cara. Tá acelerando assim a uma velocidade cegante mesmo, sabe? Os caras estão na velocidade da luz, não tem jeito. E aí, o que está acontecendo? No Brasil já temos o quê? 2, 3% a mais de mulheres do que homens? Acho que já deve estar na casa dos 4 milhões, deixa eu ver aqui. Porra, meu irmão, 6 milhões a mais de mulheres no Brasil do que homens. Isso corresponde a quantos por cento? É uns 4% mesmo aí. Mas isso a gente sabe por quê, né? Mais expectativa de vida, mais qualidade de vida, menos estresse. E olha que o sistema imunológico feminino é uma merda. A tolerância delas a estresse também, a mal-estar, a dor, a doenças em geral é bem menor. Mas elas têm mais acesso à saúde, até através de programas públicos, elas têm mais tempo para isso, elas têm mais apoio, enfim. Daí os caras vão continuar nessa. Eu também tinha visto alguma coisa a respeito do número de meninas nascerem mais do que meninos por questões alimentícias, questões hormonais e questões até ecológicas, climáticas até mesmo. Eu vi por alto isso aí, parece que o cromossomo Y, no genoma ali do espermatozoide que gera meninos, ele é menos tolerante ao calor. Parece que a diminuição da testosterona nos homens e tá até o microplástico que tem no teu saco diminui a incidência de meninos. Tem outra coisa também que eu vi, que em tempos de paz, vamos botar assim, de abundância, sabe? É mais comum nascer menina, se não me engano, do que menino. Ou é o contrário agora? Eu lembro de ter visto um vídeo desse no Minuto da Terra. Enfim. Senhores, eu acho que é isso que eu tinha a dizer a respeito. Muito obrigado a vocês que acompanharam até aqui. Um forte abraço. Lembre-se de ter sabedoria e consciência sempre. Calculo de ver vocês no próximo vídeo. Até mais.